Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma das pessoas mais mentalmente fortes do planeta, David Goggins. A jornada dele é um estudo de caso absurdo sobre como a mente humana pode ser levada muito, mas muito além dos seus limites. E vamos começar com essa frase que basicamente resume toda a filosofia do Goggins. A batalha mais difícil que existe não é contra o mundo lá fora, sabe? É contra aquela vozinha dentro da cabeça que vive dizendo pra gente parar. E aí que vem a grande questão, né? Se a mente é o campo de batalha, como é que se vence essa guerra interna? A história do Goggins não é sobre nascer forte, de jeito nenhum. É sobre se construir do absoluto zero. E olha, essa construção começou da pior forma imaginável. A força do Goggins não foi um dom, não foi um presente. Foi literalmente forjada em um inferno de adversidades que começou lá na infância. A infância dele foi uma sucessão de traumas. Em casa, uma violência brutal. Na sociedade, ele era um alvo constante de racismo, a ponto de achar ameaças de morte nos próprios cadernos da escola. Era uma luta diária só para sobreviver. E o mais impressionante é que a ciência explica o impacto disso tudo. O abuso e o medo constantes não eram só feridas emocionais. Tiveram um efeito físico, comprovado, o tal do estresse tóxico, que literalmente danificou o desenvolvimento do cérebro dele e causou dificuldades de aprendizagem e gagueira. Então, confrontado com o futuro que parecia um beco sem saída, o Goggins criou a sua primeira ferramenta mental. Foi aí que ele sacou que a única pessoa que podia salvá-lo era aquela que ele via no espelho. Era hora de assumir 100% da responsabilidade. E isso virou um ritual, sabe? Ele raspou a cabeça, se encarou no espelho e confrontou a verdade, nua e crua. Os post-its não eram só lembretes, eles eram um contrato diário, uma promessa inegociável de que as coisas iam mudar. Bom, agora vamos ver como essa mentalidade implacável levou a uma das transformações físicas mais impressionantes que dá para imaginar. Pensa só, quase 50 quilos a menos, em menos de 3 meses. Ele precisava perder tudo isso para ter uma chance de virar um Navy SEAL. Uma meta que, vamos combinar, qualquer um diria que era impossível. A mudança, gente, foi total. Ele deixou pra trás a vida de um exterminador de pragas de 135 quilos, cheio de insegurança, para se tornar um candidato de 87 quilos, focado e determinado a encarar um dos treinos militares mais brutais do mundo. E o cara conseguiu. Ele não só passou, como se formou no treinamento Buds-Bash, se tornou um Navy SEAL e serviu em zonas de combate. Aquele sonho, que parecia uma loucura total, virou a realidade dele. Mas olha, durante esses desafios extremos, o Goggins não estava só fortalecendo o corpo, ele estava forjando um arsenal de ferramentas mentais que são o coração da filosofia dele. Ferramentas que qualquer pessoa pode adaptar para a própria vida. A primeira delas é a regra dos 40%. É a ideia de que aquela sensação de não aguento mais é só uma armadilha da nossa mente. Segundo Goggins, quando se chega nesse ponto, ainda tem uns 60% de gás no tanque. Foi na Hell Week dos SEALs, com pneumonia e ossos quebrados, que ele descobriu que o limite dele ia muito além do que a dor gritava. Tá, mas e aí? De onde se tira força para passar desses 40%? É daqui, ó, o pote de biscoitos mental. Não é um pote de verdade, claro. É um arquivo mental de cada dificuldade que já foi superada. É a prova de que se foi capaz no passado, então se é capaz agora. E o legal disso é que é muito simples. O processo é direto. Fazer uma lista das vitórias, até as coisas pequenas, tipo ter levantado da cama num dia que estava tudo péssimo. Revisar essa lista sempre, para que essas memórias se tornem parte da sua identidade. E nos momentos de fraqueza, pegar um biscoito desse pote para lembrar da própria força. Mas, claro, tudo isso é só uma história bonita se não tiver resultado prático, né? Então, o que essa mentalidade toda permitiu que ele conquistasse no mundo real? As provas são, bem, impressionantes. A lista de conquistas dele é simplesmente absurda. Além de se formar nos cursos militares mais difíceis que existem, ele virou um atleta de elite em provas de ultra-resistência. É aqui que a gente vê o pote de biscoitos e a regra dos 40% em ação. Ele quebrou recorde mundial e ainda usou as corridas dele para arrecadar milhões para as famílias de soldados. E essa garra toda fica clara nos resultados da Badwater 135. Para quem não conhece, é uma corrida de 217 quilômetros no meio do Vale da Morte, com um calor que beira os 50 graus Celsius. O Goggins não só completou 3 vezes, como chegou ao pódio, terminando em terceiro em 2007, competindo contra os melhores do planeta. No fim das contas, a história do Goggins deixa de ser só sobre ele, e passa a ser sobre o potencial que existe dentro de cada um, só esperando para ser desafiado.
E essa frase dele aqui resume tudo perfeitamente. O passado pode até moldar uma pessoa, mas ele não precisa ser uma sentença de prisão. A escolha de se definir pela superação e não pelo sofrimento é uma decisão que pode ser tomada a qualquer momento. E aí fica a reflexão final. O que será que impede alguém de começar a construir o próprio pote de biscoitos? A jornada para se tornar inabalável começa com uma única decisão: a de encarar o desconforto e provar de novo e de novo do que se é capaz.